No meu Instagram houve um pedido para falar sobre maturidade e idade. Parece que não há comparação, mas realmente existe. A idade é cronológica. A maturidade normalmente acontece com a necessidade. Agora, existem pessoas que jamais chegará à maturidade. São, por exemplo, os incapazes. A lei determina que os incapazes só não podem responder pelos seus atos. Então, o que são os incapazes? Aquelas pessoas portadoras de doença mental irreversível, incurável, crônica. No caso, há nomes técnicos, mas o nome comum é o retardado mental. Essas pessoas que são retardadas mental, elas jamais conseguirão chegar à maturidade. Por quê? Elas têm 20 anos, mas a sua idade cronológica é de 5, é de 6. Então eles nunca vão responder pelos seus atos. Vai ter sempre alguém que lhe ajude, que responda pelos seus atos. Mesmo ele ficando velho, será sempre cuidado por outras pessoas, porque ele pensa que é menino, ele pensa como criança. Jamais ele conseguirá chegar à maturidade. Por outro lado, a maturidade às vezes começa com a necessidade. A necessidade é imperiosa para que as pessoas se tornem maduras, talvez até antes do tempo. A gente vê crianças que cedo vai para o trabalho, se joga no mercado de trabalho, vai para os matos, arrancar bucha para vender bucha vegetal, para vender nos apartamentos. Ele conseguiu logo sua maturidade logo cedo, aos 10, 12 anos, está fazendo um trabalho para conseguir a sua sobrevivência, para ajudar na receita familiar. Esses são maduros. Vai vender vidro, vai vender frasco, vai fazer alguma coisa para resolver o problema econômico da sua família. Essas pessoas são maduras antes do tempo. Até a própria lei, que determina o maior e o menor. O menor de 18 anos e maior de 16. Como maior de 16? Eles são emancipados, 16 anos são emancipados. Porque os seus pais já notaram a sua responsabilidade, a sua maturidade. Então, o leva logo para a sua maioridade. Se o cidadão tem 17 anos, 11 meses, 29 dias, é considerado de menor. Já aquele que tem 16 anos emancipado é o de maior. E como tal, ele responde pelos seus atos. Ele responde por tudo aquilo que ele faz. Ele pode se tornar um empresário. Os pais podem levá-lo para ser sócio das suas empresas. E ele consegue a maturidade cedo. Outra coisa que eles conseguem a maturidade é pelo casamento. O menor de idade só pode casar com a autorização dos pais. Mas eles podem sim se casarem e se tornarem adultos ao mesmo tempo pela sua responsabilidade. Se eles querem viver juntos, se eles acham que podem viver juntos, eles vão fazer isso. E vão adquirir sua maturidade com o tempo. Vão cuidar de sua prole, vão cuidar de seus filhos, porque eles já são maiores pela própria lei, porque depois do casamento ele já fica emancipado e ele se torna maior de idade. Então aí chega a maturidade. Mas há outros que a maturidade não chega dessa forma. Você vê as pessoas dizerem, jogadores de futebol, esse é um garoto de 22 anos, um garoto de 23 anos, chamam de garoto. E às vezes eles mesmos são garotos. Jogador de futebol, nessa fase de 22, 23 anos, quando conseguem um bom clube para jogar, jogam bom futebol, eles conseguem ganhar bom dinheiro. Uns que não se tornam maduros, compram carros importados e vão sair por aí cometendo atos contra o patrimônio, contra o próprio trânsito, e vão acabar até inclusive com sua vida. Outros vão se meter na bebida, nas drogas. Esses jamais chegarão à maturidade. Mas se alguns não, eles com 22 anos, a primeira coisa que fazem é comprar uma casa para os seus pais. Isso sim é maturidade. Ele chegou à maturidade na hora certa. Mas hoje já existe ainda
a geração neném, aqueles que nem trabalham nem estudam. Como é que esse povo pode chegar à maturidade? Eles não chegam. Não chegam porque não há necessidade. Porque ele tem quem cuida dos seus da sua vida, quem trata dos seus objetivos, quem lhe dá comida, quem lhe dá bebida, moradia. Então, eles não têm necessidade de assumir a maturidade. Então, eles, por muito tempo, eles conseguem ficar só com a idade cronológica, mas a idade de maduro não, eles não conseguem isso. Então, se nós rodarmos pela história, vamos encontrar jovens que se tornaram maduros muito cedo. Vamos lá rodar. Eu gosto de sempre falar da história, porque a história é sempre... O passado é sempre o espelho do presente e do futuro. Lá na Roma Antiga, houve um escravo chamado grego, nascido na Trácia, e ele era escravo, ou seja, filho de escravo e continuou sendo escravo. Mas, aos 20 anos, ele foi mandado para as minas da Núbia, as minas de cobre, pelos romanos. Mas como era uma pessoa muito forte, foi escolhido pelos lanistas para ser um lutador, um gladiador. O que é o lanista? O lanista é dono da escola de gladiadores. O escolheu para ser um gladiador, pela sua apresentação física, ser pessoa forte e muito saudável. Ele se tornou logo com a sua maturidade, logo ao chegar na escola. E começou a liderar os seus amigos. E já só com 20 anos, as pessoas com 30 ou mais já o chamavam de pai. Lá, na sua escola, ele liderou uma revolução contra aquele tipo de trabalho que eles exerciam. Você ia entrar numa arena para brigar até a morte, porque para dar dinheiro ao lanista e aos apostadores, aos espetáculos imortais que tinha naquelas arenas. Então, ele foi usado para isso, só que ele não aceitou. Ele já se tornou uma pessoa madura de não querer aceitar aquilo. E revolucionou, criou uma revolução dentro da escola, conseguiu fugir dela com alguns amigos, fortalecendo-se a cada passo que andava, chegou a criar um exército de 160 mil homens. E lutou contra os romanos. Ele queria fazer, inclusive, uma nação nova, um mundo novo, criar uma nação sem amo, sem rei, sem amo, sem escravo. Esse escravo chamava-se Espartacus, um grego nascido na Trácia, mas que cedo conseguiu a maturidade. Ele liderou a guerra servil durante os 3 ou 4 anos. Ninguém sabe como fez sua morte. Alguns dizem que ele foi cortado aos pedaços porque ele queria matar o cônsul do Senado Romano, Marcos Crasso. Só que ele não conseguiu chegar, mesmo já sendo a 15 metros, não conseguiu chegar ao Marcos Crasso, que o objetivo dele era matar o cônsul do Senado Romano e ganhar a guerra. Mas a própria história diz que ele foi crucificado junto com 6.240 escravos na Via Ápia. Era uma rua que tinha em Roma uma grande avenida, uma grande estrada, chamava Via Ápia, que ligava a Roma à cidade de Capua. E foi assim que ele se tornou um grande líder. E era chamado de pai pelos outros amigos seus. Ele tinha apenas 20 anos. Foi morto aos 24 anos. Mas ele chegou à maturidade. Isso é maturidade. Vamos falar de outro homem da história que também se tornou maduro antes do tempo. Alexandre,
Alexandre, filho de Filipe da Macedônia. Filipe era rei, e ele filho da rainha Olímpia. Teve educação de príncipe, aprendeu lógica, filosofia, matemática, falava fluentemente o grego e o latim, mas aprendeu também a arte de guerrear e a arte de administrar. Cedo ele queria participar da guerra com seu pai. O pai achava que ele não tinha idade para isso, ele tinha apenas 18 anos. Mas mesmo assim ele foi. E na Batalha da Queroneia, ele conseguiu salvar todo o exército do seu pai, inclusive salvou a vida do seu pai numa batalha. Tinha apenas 18 anos. Aos 22 anos, tornou-se o maior general da antiguidade. As suas conquistas foram a maior de todos os tempos. Ele conquistou todas as cidades gregas, toda a Europa, indo à Ásia, indo até a Babilônia. Foi chamado de menino pelo rei Dario III e ladrão, e provou que não era menino. Invadiu a Pérsia e derrotou Dario. Morreu aos 32 anos, conquistando coisa que jamais um ser humano conquistou. Da Macedônia até a Babilônia. Esse foi o maior império de todos os tempos, de todos os homens. Ele tinha apenas 22 anos. A sua existência foi curta. Durou apenas 10 anos. De 22 aos 32, ele conseguiu o que ninguém nunca conseguiu em outra época. As maiores conquistas de todos os tempos. E Alexandre foi, efetivamente, um dos maiores gênios da antiguidade, considerado o maior general da antiguidade. Esse homem era 22 anos, era garoto, foi chamado de garoto, mas não era. Era maduro suficientemente para liderar 160 homens numa batalha. Esse foi um dos grandes nomes da antiguidade e que se tornou maduro antes do tempo. Isso sem maturidade. A maturidade chega pela necessidade e não pela idade cronológica. Quantas pessoas são maduras antes de completar 13, 14 anos? Eu mesmo conheci uma garota que ela, não precisa falar o nome nem o grau de parentesco, mas ela aos 13 anos se lançou no mercado de trabalho sem precisar. Seu pai e sua mãe lhe davam tudo o que ela necessitava, mas ela resolveu trabalhar por conta própria e se meteu no mercado de trabalho. Primeiro naqueles programas de praia de verão, e depois ela passou a trabalhar nas corridas de rua, antes de completar os 14 anos. Já trabalhava para ajudar a si própria. Não que ela tivesse necessidade disso, porque o seu pai e sua mãe lhe davam tudo o que precisava. Conheci também outra garota, hoje ela tem 21 anos. Ela se lançou no mercado de trabalho cedo. Foi trabalhar em lanchonetes, em bares, foi vender coisas na rua. Seu pai, sua mãe, tinha os parentes, mas ela precisava trabalhar e por isso ela conseguiu achar o seu caminho. E hoje ainda se orgulha de não ter precisado de alguém para arranjar um emprego. O que é isso? É maturidade. Quantas moças de 20 anos, 29, 30 anos estão na casa dos seus pais aí e eles sendo responsáveis por ele? Porque não chegaram à maturidade. Então é isso que se chama maturidade. A diferença exatamente da maturidade para a idade cronológica é essa. Às vezes é necessidade. Na maioria das vezes é necessidade. E outras vezes as pessoas passam a fazer o seu próprio ego. A sua própria satisfação pessoal torna-se maduro antes do tempo. Enquanto que outros não têm necessidade e que ficam em casa esperando que o mundo caia nos seus pés, porque ele não tem coragem de se lançar no mercado de trabalho, ele não tem coragem de arranjar emprego sozinho, ele não tem coragem de nada. Da nossa geração, nem estuda nem trabalha. Como essas pessoas podem chegar à maturidade? Nunca chegarão. Por isso, porque vive às custas dos pais e das mães. Não é responsável pelos seus atos. Para ter maturidade é preciso ser responsável pelos seus próprios atos. Isso aí é que é maturidade. A diferença entre a maturidade e a idade cronológica é essa. As pessoas se lançam no mercado de trabalho pela sua própria necessidade.